Anderson, grande homem de Deus, meu irmão, 2 vezes, né, irmão? Irmão em Cristo, irmão de sangue 2 vezes, né? Sangue de Jesus e o sangue que corre nas nossas veias. Que Deus continue abençoando todos os obreiros que estão à retaguarda, ajudando o pastor Anderson, os irmãos que estão na nave da igreja. Irmão, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês para juntos nós glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Você que trouxe a Bíblia para os irmãos se assentar, mas ainda fica de pé para nós fazer a leitura. Atos dos Apóstolos, Deus colocou uma palavra no nosso coração. Atos capítulo 19. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Às vezes eu faço alguns esboços, às vezes eu acabo exagerando. Faço a mais, escrevo bastante. Mas eu não vou ser longo não, tá bom? Prometo que serei breve, até porque parece que tem uma janta abençoada aí, né? Esperando todos os irmãos. Nós vamos estar festejando junto com os irmãos também, tá bom? Livro de Atos, capítulo 19, quem achou diz amém. Diz assim, ó, vou ler um texto para vocês. Diz assim, ó, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Quando ali alguns discípulos, disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo, quando creste? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Amém. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Referente a esse mesmo texto também, eu quero citar só, não precisa abrir, Efésios capítulo 5, versículo 18, que o apóstolo recomenda à igreja de Éfeso, não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, amém? Irmãos, hoje eu só estou aqui preparando o caminho, tá bom? Amanhã, né, o pastor, né, Aparecido Sanches está gravando, depois ele vai assistir, nosso amigo, vai estar pregando aqui, amém? Então as palavras de João Batista, eu estou fazendo as minhas palavras, né? Estou só preparando o caminho para aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, amém? Quem já sentiu a presença do Senhor aqui? Irmão, estamos no Avivo, o pastor Anderson me falou, ó, prepara uma mensagem com o tema, né? Fala do Espírito Santo, fala do Aviva. Então nós estamos aqui nesta noite, irmãos, para trazer esta palavra para os irmãos. E quando nós falamos de avivamento, se você for procurar o que significa avivamento, você vai ver que a palavra avivamento, ela vai abranger vários sentidos, várias passagens bíblicas, vai aparecer que você vai perceber que a palavra avivamento, ela significa realçar, a palavra avivamento, ela significa reanimar, a palavra avivamento, ela significa
renovo ou renovação. A palavra avivamento, ela significa mudança de comportamento. Amém? Então, quando há um avivamento, há uma mudança, há um renovo. Nós começamos a reanimar a nossa vida. E no sentido espiritual, na qual os irmãos estão neste mês de novembro incumbido, engajado em falar de avivamento. Nós vemos que avivamento, irmãos, ele não é uma ação da igreja. Me entenda, por favor, nesta noite, que avivamento ele não é uma ação da igreja, mas de Deus. É Deus quem aviva a sua obra soberanamente. Amém? Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. A igreja não promove avivamento. A igreja não é agente de avivamento. A igreja, ela não agenda e nem programa o avivamento. A igreja, ela só pode fazer então o que, pastor Osmar? Ela pode buscar pelo avivamento. A igreja pode preparar o caminho para a chegada deste avivamento. Jesus falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestido de poder, aleluia, que há de vir sobre vós. Jesus, perceba, ele não falou um dia, Jesus não agendou um horário específico, Jesus somente falou: ficai em Jerusalém. E diz a Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 2, que a igreja estava reunida. No capítulo 2 a Bíblia vai dizer que de repente veio um vento impetuoso, veemente, e encheu toda a casa, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja, ela não promove, ela não agenda o avivamento, mas você pode buscar por ele, você pode preparar o caminho para a chegada do avivamento. Quem veio buscar o avivamento de Deus? Quem veio buscar pelo avivamento do Senhor? Não está nada programado, não está nada agendado, mas estamos aqui e de repente pode vir o avivamento na minha, na sua vida, e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, em Atos capítulo 19, nós vemos que o apóstolo Paulo, quando chega em Éfeso, a Bíblia vai dizer, se você estudar, você vai ver que Éfeso era uma cidade na qual ali se encontrava muitas pessoas. Éfeso era uma capital de comércio, ali se exportava muita coisa e também chegava muita coisa, pelo navios, pelo mar e também pelas terras, pelo povo. Ali era uma cidade que se comercializava muito, e Paulo, quando chega em Éfeso, Paulo encontra ali muitas adversidades. Paulo encontra ali muitos feiticeiros, pessoas que praticavam bruxaria, pessoas que praticavam magia negra. Paulo encontra ali mulheres que se prostituíam no templo da deusa Diana. A Bíblia vai dizer que essas mulheres ficavam expostas. Se você estudar, você vai ver que Paulo chega num cenário onde a idolatria, onde a prostituição, onde a magia negra, ela estava contaminando esta cidade. Mas Paulo, ele chega com um propósito. Qual é o propósito do apóstolo Paulo? O propósito do apóstolo Paulo é evangelizar toda a Ásia. Éfeso fazia parte do continente da Ásia, e quando o apóstolo Paulo vai para lá, ele encontra este cenário desfavorável, mas
Paulo vai com um mapa, Paulo ele vai com atitude, Paulo ele vai com fé, e ele vai também guiado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém podia dizer: Paulo, você tem certeza que você veio evangelizar na cidade certa? Alguém poderia olhar ao redor e dizer: Paulo, a cidade é coberta de prostituição, a cidade é coberta, aleluia, de magia negra, de feitiçaria, mas Paulo fala: é aqui que o Espírito Santo está mandando eu vim evangelizar Éfeso, e através de Éfeso, outras igrejas vão ser abertas na Ásia. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver as igrejas da Ásia, Jesus dizendo ao anjo que está em Laodiceia, ao anjo que está em Filadélfia, da onde iniciou essas igrejas? Iniciou da igreja de Éfeso, que Paulo foi com o propósito de evangelizar. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo se encontra ali na sinagoga dos judeus. Era de costume, aleluia, chegar e anunciar as palavras do Senhor Jesus na sinagoga. Mas logo depois, Paulo ele aluga um balcão, um salão de um certo homem chamado Tirano, e ali ele começa a fazer a obra do Senhor. Nós lemos aqui na leitura desta noite que nós fazemos em Atos 19, que Paulo encontra ali 12 homens que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam a palavra do Senhor, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, não tinham sido cheios, não tinham sido batizados. E Paulo, ele chega até esses 12 homens e ele pergunta: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E aqueles homens ali, não sabendo do que Paulo estava dizendo, alguém poderia, pastor Anderson, perguntar e dizer: Paulo, será que não é melhor você perguntar para eles se algum dos 12 fala vários idiomas? Porque Éfeso é uma cidade que chega muito turista, que chega muitas pessoas que falam outros idiomas, outros dialetos, e talvez a outra pessoa falava: Paulo, será que não é melhor você perguntar, se você tem o propósito de evangelizar toda a Ásia, se algum deles tem dinheiro, é rico financeiramente, para nós ter condições de evangelizar toda a Ásia? Quem sabe alguém diz: Paulo, não é melhor você perguntar se algum deles é político, porque se algum deles for político, nós vamos ter influência. Algum poderia perguntar: Paulo, será que não é melhor você perguntar se algum deles é parente do imperador? Porque se for parente do imperador, nós estamos feitos, nós vamos ter espaço. Mas Paulo não pergunta se alguém é político, se alguém é rico, se alguém fala vários idiomas. Paulo chega e fala: vocês já foram batizados no Espírito Santo. É só isso que eu preciso. Se vocês forem batizados no Espírito Santo, a igreja não vai precisar, aleluia, de nada mais. Se você for cheio do Espírito Santo, a igreja vai militar, a igreja vai avançar, o evangelho vai ser pregoado e o nome do Senhor será glorificado. Paulo pergunta, irmão, se algum deles ali é batizado no Espírito Santo de Deus. Essa foi a preocupação de Paulo, porque quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja não depende do material, a igreja não depende, aleluia, do que está no horizontal, a igreja depende do que vem do vertical, que vem do alto, que vem do céu, que vem do Espírito Santo de Deus. É disso que a igreja depende. Quem depende do Espírito Santo, levante a mão, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, aleluia, e Ele está aqui para te encher, Ele está aqui para te batizar, Ele está aqui para te renovar, Ele está aqui para te avivar.
Aleluia! Às vezes corremos tanto atrás, irmãos, do material, das coisas que nos prende aqui na terra, e esquecemos do espiritual, do principal. Jesus falou, primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida. Aleluia, a igreja precisa buscar primeiro o reino do céu. Não é errado, irmão, aleluia, ter dinheiro, não é errado ser político, não é errado falar em vários idiomas, mas o principal é buscar o Espírito Santo de Deus. Ei, meu querido, não troque nada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você coloca Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, as demais coisas Deus vai fazer na sua vida, as demais coisas Deus acrescentará na sua vida. É que às vezes nós estamos indo atrás de coisas, trocando aquilo que é celestial e preferindo as coisas. Mas Paulo, ele pergunta, pastor Anderson, vocês já foram batizados no Espírito Santo de Deus? É só isso que eu preciso, que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Irmão, a igreja primitiva, quando ela pregava, ela anunciava, o Espírito Santo de Deus estava com eles. Quando Pedro e João subia, no Atos capítulo 3, eles subiam para o templo, a Bíblia diz que um coxo, um paralítico, que estava à porta formosa, pedindo esmola, pediu para eles alguma esmola, e Pedro e João, olhando fixo para ele, falou, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos, levanta e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem ficou de pé, não foi pelo ouro, não foi pela prata, não foi pela esmola, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmão, você está de pé aqui hoje, não é porque você tem influência, não é porque você tem poder financeiro, você está aqui de pé nesta noite, não é porque você fala vários idiomas, é porque o Espírito Santo de Deus, alava suracandarabadagashoa, o Espírito Santo de Deus é quem te mantém de pé, é quem te mantém de pé, é quem te mantém de pé na presença de Deus. Aleluia. Quem sente a presença do Espírito Santo, é o Espírito Santo que te mantém de pé, é o Espírito Santo que mantém a igreja de pé, é dele que nós precisamos e necessitamos. Aleluia. A pergunta do apóstolo Paulo, vocês já foram batizados no Espírito Santo de Deus? Eles falaram, nós não conhecemos o Espírito Santo. E Paulo, orando, colocou as mãos sobre eles, e no mesmo momento a Bíblia diz que o Espírito Santo revestiu, batizou aqueles 12 homens, e eles foram cheios e profetizavam. O Espírito Santo estava com tanta pressa que eles receberam o batismo e receberam o dom de profecia. Eles estavam cheios e profetizando na presença do Senhor. Aleluia! Quem aqui é batizado no Espírito Santo de Deus? Aleluia! Você se lembra o dia que você foi batizado no Espírito Santo de Deus? Cada um, se você for perguntar para cada irmão, entrevistar cada irmão, cada um vai falar uma história diferente. Alguns foram batizados na igreja, outros no monte, outros na casa. Eu me lembro, irmão, quando eu fui batizado, selado no Espírito Santo de Deus,
Nós estávamos numa casa de Coabe, na Ivoninha Alves Palma, lá em Birigui, na casa de um obreiro, pastor Evandro, hoje de Braúna, aleluia, da Assembleia de Deus do Ipiranga. Nós estávamos numa casa dele, orando, buscando a presença de Deus, e eu tinha sede, e buscava. Fazia um ano que eu já estava na igreja, e subia monte, descia monte, e jejuava, e buscava. Eu falei, eu quero ser batizado no Espírito Santo de Deus. E quando nós estávamos ali na casa dele, aquela sala tinha 3 metros por 3, com móveis, tudo, mas nós estávamos em 12, em 15 varões. Eu me lembro como se fosse hoje. Começamos a orar para Deus batizar, e quando colocaram a mão na minha cabeça, irmão, eu não sei, aleluia, se tinha muito espaço, mas sei que eu saí rodopiando, eu saí naquele lugar ali, aleluia, com uma glória, com uma alegria. Parecia que tinha uma cachoeira descendo, aleluia, ao meu encontro. Ainda bem que estava na sala, que tinha um sofá. Eu caí em cima do sofá e não conseguia me levantar daquele sofá, de tamanho poder que Deus me batizou naquela noite. Eu saí daquele lugar, aleluia, na garupa da mota, aleluia, de um irmão, o obreiro que estava me carregando ia dando risada, porque eu ia falando em línguas estranhas na moto. Deus me selou, Deus me batizou, e eu fui cheio da presença de Deus, assim como você que está aqui. Alguns ainda não receberam, mas eu quero dizer para você que não recebeu, busque pela presença, busque pelo batismo, porque Deus, Ele quer batizar no Espírito Santo de Deus. Irmão, aquele dia eu saí dali repleto. Eu não vi a hora de chegar em casa, dobrar meu joelho, falar em línguas estranhas, acordar e falar línguas estranhas. Meu irmão estava presente, aleluia, naquele cenário. Ele pode testificar do que eu estou dizendo. E nós estamos ali, e eu lembro todos os detalhes como hoje, porque Deus marcou aquele dia onde eu fui cheio do Espírito Santo. Mas eu não posso, irmão, me acomodar. Às vezes nós somos selados, batizados, mas esquecemos de nos encher dia após dia na presença de Deus. Às vezes nós somos repletos, cheios. Às vezes, como eu testifiquei, já vi pessoas cair no chão e não conseguir levantar, de tanto poder que Deus envia na vida da pessoa. Mas às vezes vai passando o tempo, e às vezes nós vamos deixando a oração, nós vamos deixando de buscar, nós vamos deixar, aleluia, o acomodismo, a frieza espiritual entrando, e às vezes quando você menos espera, você já não fala mais em línguas estranhas, você já não sente mais o seu coração arder, que parece que vai explodir, você não sente mais nenhum arrepio. Mas Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus está querendo renovar vidas, Deus está querendo avivar vidas, Deus está querendo trazer você novamente, aleluia, para este momento de cheio da presença do Espírito. Deus está querendo capacitar, Deus está querendo revestir, Deus está querendo encher você do Espírito Santo de Deus. Irmão, a Bíblia diz, a Bíblia diz que o sacerdote toda manhã, Levítico 6,13, pastor Valmir esteve pregando aqui, eu estive assistindo de longe, acompanhando os irmãos, e ele citou Levítico 6,13, e toda manhã o sacerdote ia lá e tirava as cinzas da lenha queimada, e colocava lenha nova, para que o fogo ele não viesse a se apagar. Deus que enviou o fogo no altar, Deus que acendeu o altar, e Deus falou, eu enviei o fogo, eu enviei a chama, agora cuide deste fogo, para que ele não se apaga, porque este fogo, ele representa a minha presença no meio de vós. E o sacerdote levantava toda manhã,
tirava cinza e colocava lenha nova, e toda manhã tirava cinza e colocava lenha nova. O que Deus está querendo dizer é que se eu fui cheio ontem, hoje eu tenho que procurar me encher novamente. O que a plenitude que eu fui cheio ontem não me garante vitória no dia da manhã. Aleluia. O que Paulo diz em cartas de Efésios capítulo 5 versículo 18, dizendo: não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos. Quando Paulo fala enchei-vos ali, no original ele está dizendo: se encha hoje, amanhã se encha novamente, depois da manhã se encha novamente, e continue se enchendo para a glória de Deus. Ainda que o homem exterior, Paulo diz em Coríntios, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior ele tem que se renovar dia após dia. Hoje é noite de renovo na sua vida, hoje é noite de vitória para a sua vida. Você que não falava mais em línguas estranhas, você que não sentia mais o seu coração arder a chama ardente, você que não estava sentindo mais nenhum arrepio da presença de Deus, hoje Deus marcou este encontro com você, porque Deus ele quer renovar, Deus ele quer renovar, Deus ele quer avivar, Deus ele quer acender essa chama novamente e dizer: seja cheio, viva cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos: pastor, mas para que eu preciso ser cheio? A Bíblia diz que depois que aqueles homens foram cheios, Paulo tinha 12 no seu exército, e a cidade de Éfeso tinha feiticeiro, tinha prostituição, tinha idolatria, mas a Bíblia diz que aqueles 12 homens com Paulo começou a pregoar o Evangelho, e a Bíblia diz que muitos eram libertos, muitos eram curados. Irmão, o avivamento que aconteceu ali em Éfeso, as pessoas ficavam admiradas e diziam: que poder é esse que esses apóstolos pregam, que poder é esse que esses 12 homens estão anunciando, e as coisas acontecem. Eles não entendiam, mas nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus que enche a nossa vida, que capacita a nossa vida. Nós estamos aqui como instrumento para ser usado e profetizar que Jesus é quem liberta, Jesus é quem cura, Jesus é quem restaura, Jesus é quem faz a obra, em nome de Jesus. Irmão, você precisa ser cheio para fazer a obra do Senhor. Você precisa se encher da autoridade, do poder do Espírito Santo. Eu me lembro como hoje, daqui a pouco eu já estou terminando, fui orar com 2 obreiros na casa de um senhor, que a medicina já tinha desenganada. O pastor falou: vai lá vocês 3 e ora. Quando chegamos lá, o senhorzinho estava só com o pescoço para cima, descoberto, com touca, com cobertor, e o médico tinha desenganado, falou: pode voltar para casa, porque o que nós fizemos aqui, já deu para fazer o que tinha que ter feito. O homem estava com pneumonia, um senhor de idade, e eu naquela virtude, novo convertido, cheio do Espírito Santo, irmão, orei com tanta fé aquele dia. Eu orei com tanta fé, com tanta autoridade, determinação, porque a igreja dos dias de hoje às vezes está pregando, está falando, mas chega na hora de crer, chega na hora de fazer a obra, ela começa a duvidar. E aquele dia eu orei com tanta fé e ousadia, falei: Senhor, cura esse senhor. O senhorzinho não perdia um culto, todos os cultos, 6:30 da tarde ele já estava dentro da igreja. E quando nós oramos, irmão, aquele dia, eu me lembro também como hoje, nós determinamos a vitória, saindo da casa daquele irmão, um obreiro mais velho, mais antigo na igreja.
chegou perto de mim e falou: irmão, aquele ali já era, aquele ali já não tem mais jeito não. Eu olhei com tanta autoridade que eu orei para aquele homem, e eu olhei na cara daquele obreiro, eu falei: irmão, você pode dizer que já era, o médico pode dizer que também já era, mas eu sei que eu orei com fé, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e como os irmãos cantou aqui, aquilo que parece impossível, aleluia, se tornou possível na vida daquele homem. Aquilo que parecia o fim, a morte, se tornou vida. Uma semana depois, eu olhei para o banco da igreja e estava lá o Senhor glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. É este poder que Deus quer te encher nesta noite, é dessa ousadia que Deus quer te encher nesta noite. Aonde você passar, pessoas vão testificar, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, não por causa de nós, mas por causa do Espírito Santo de Deus, que está enchendo a sua vida. Alava suracandarabadagachou. Levante a mão, porque Deus está enchendo, Deus está enchendo, Deus está renovando, Deus está dando capacidade, Deus está dando autoridade. Irmão, aleluia, levante a mão, porque Deus está renovando a tua vida aqui nesta noite. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Alaba suracandarabadagaçou. Aleluia, aqueles homens foram cheios, e a Bíblia diz, irmãos, que o avivamento começou em Éfeso. A Bíblia diz, irmãos, que por onde eles passavam, eram pessoas libertas, eram pessoas curadas, a ponto de chegar a Paulo e falar: Paulo, venha nos ajudar. Aleluia, muitas pessoas estão precisando de oração, venha nos auxiliar, Paulo, porque nós precisamos de um obreiro mais experiente. Quem sabe Paulo fala: olha, não dá, eu não tenho tempo, eu tenho que registrar aqui a lista dos novos convertidos, eu tenho que dar discipulado, eu tenho que escrever carta a outras igrejas, eu não tenho tempo. Mas faz uma coisa, leve os meus lenços, aleluia, leve os meus aventais, estende sobre aqueles homens, aleluia, que estiver enfermo, e eles serão curados. A Bíblia diz que levaram o lenço de Paulo, e aonde colocava no enfermo, ele era curado para a glória do nome do Senhor. O avivamento estava ali, irmão, em Éfeso, com 12 homens e Paulo. O avivamento aconteceu naquela cidade. A Bíblia diz que aqueles homens ali, irmãos, estavam tão cheios do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que alguns outros homens olhavam aquilo e falaram: se eles podem, nós também podemos. A Bíblia diz que 7 filhos dos sacerdotes, não me lembro se é Cefas o nome do sacerdote, 7 filhos deles foram expulsar demônios, como aqueles 12 homens que Paulo havia orado e batizado no Espírito Santo de Deus. Aqueles homens foram, em nome do Jesus que Paulo prega, eu te ordeno, saia. O demônio olhou para a cara daqueles 2 homens, filhos do sacerdote, e falou: olha, eu bem sei quem é Jesus, e também conheço o apóstolo Paulo, mas e vós, quem sois? O demônio começou a dar risada na cara deles, irmãos. A importância que eu estou pregando aqui de ser cheio do Espírito Santo é isso. Não dá para fazer a obra de Deus sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você necessita, eu necessito do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens olharam e falaram: no nome que Paulo prega, Jesus, sai.
E o demônio falou: eu bem sei quem é Jesus, e também sei quem é o apóstolo Paulo, mas vós eu não conheço. E tome-lhe pau. Começou a dar neles, irmãos, e eles saíram nu daquele lugar envergonhado, e foi notório em toda a cidade. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, irmão, não dá para disfarçar não. No mundo espiritual, ou você é cheio, ou você não é. Ou você é cheio da presença do Espírito Santo, ou não é. No mundo espiritual não tem como disfarçar, não tem máscara, não tem título, não tem etiqueta. Ou você é cheio do Espírito, do poder de Deus, ou você não é. Mas se você veio aqui, aleluia, Jesus, Ele quer te encher do Espírito Santo, para quando você colocar as mãos sobre os enfermos, e as pessoas serão curadas, as pessoas vão aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador. A igreja, ela tem que ser cheia do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Para nós resumir e já terminar, a Bíblia diz, irmãos, que os bruxos, os feiticeiros daquela época, pastor Anderson, chegou com seus livros, chegou com seus pergaminhos de magia, e começaram a jogar no fogo. Começou a se formar uma fogueira enorme, porque o poder que eles tinham, aleluia, não chegava nem beira do poder do Espírito Santo de Deus. Eles reconheceram que quem estava ali era maior, era mais poderoso, e agora eles não queriam mais a feitiçaria, agora eles queriam o poder que tinham na vida daqueles 12 homens e na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que as prostitutas e aqueles que se prostituíam começaram a aceitar a Cristo como Salvador e dizer: eu não quero mais se envolver no templo de Diana, agora eu quero servir a esse Jesus que Paulo está pregando, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Em 2 anos, irmãos, os estudiosos dizem, em 2 anos 180 mil pessoas se renderam aos pés de Cristo. Aleluia. O avivamento começou em Éfeso e começou a se expandir em Laodiceia, começou a se expandir em Filadélfia e em outras igrejas da Ásia. 180 mil pessoas foram alcançadas em 2 anos, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. 12 homens e Paulo cheios começaram a pregoar. Aqui nós estamos em número de mais de 12, e eu quero perguntar para você: quem quer ser cheio da presença? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Se coloque de pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, você que quer ser cheio, você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que quer ter essas experiências, aleluia, irmão. Em 2 anos, 180 mil pessoas se renderam, aleluia. Se nós que estamos aqui nesta noite, aleluia, se propor em ser cheio, se propor em pregoar o Evangelho verdadeiramente, em ser cheio do poder e da autoridade do Espírito Santo, irmão, esta vanhandava vai ficar pequena, as cidades da circunvizinha vai ficar pequena, o nome do meu e do seu Senhor Jesus Cristo será glorificado, aleluia. Pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser, aleluia, curadas, porque a igreja tem o Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio, levante a mão, aleluia. Vem aqui à frente, você que quer receber uma oração, você que quer ser renovado, você que quer ser, aleluia, novamente cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, dê um passo aqui à frente, vem aqui à frente.